vamos fazer contato com a professora de Ciência Política da USP, coordenadora científica da Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade, Lorena Barberia. Bom dia, Lorena. Bom dia, bom dia. Lorena, a Rede de Pesquisa Solidária divulgou na última semana um boletim 29, uma nota técnica a respeito de políticas públicas, respostas da sociedade, em especial focando aqui o governo de São Paulo e as medidas de distanciamento em relação aí ao combate à Covid-19. Eu destaquei até um trecho aqui, Lorena, que diz o seguinte: o fato é que o governo do estado não tem conseguido alinhar e sustentar um pacote de medidas capaz de aumentar a proteção da saúde da população de maneira eficiente. Comparado a março de 2020, as medidas em vigor em março de 2021 são bem menos rígidas, apesar do crescimento do número de pessoas infectadas e vidas perdidas pela Covid-19. Eu queria que você falasse a respeito desse estudo, quais são as principais falhas que foram detectadas em relação à inconsistência de algumas medidas tomadas pelo governo de São Paulo no combate à pandemia da Covid-19. Bom, então é importante primeiro destacar que essa pesquisa que a gente está lançando agora, a nota técnica 29, ela é um trabalho que a gente vem realizando desde março de 2020. Então, temos um ano inteiro de acompanhamento e monitoramento das políticas públicas que são adotadas para aumentar o distanciamento físico entre as pessoas e diminuir as aglomerações. Lembrando que o vírus de SARS-CoV-2, ele se transmite pelo ar e pelo contato entre as pessoas. Então, o que estamos procurando neste momento, com essas medidas, é evitar contágios e evitar infecções e óbitos. Então, o que fiz essa nota técnica, ela está voltada a olhar a intensidade das medidas. Então, a gente usa indicadores que variam de 0, que significa que uma medida não tem nenhuma rigidez, a uma nota máxima de 100. Para olhar em cada área, aglomerações públicas, isolamento domiciliar, fechamento de comércios e serviços, fechamento de indústrias, nós estamos procurando avaliar qual é o nível de rigidez dessas medidas, e especificamente cada uma delas, e como um pacote, se elas são coerentes e alinhadas, ou seja, se eu tenho uma medida muito rígida em uma área, se ela corresponde nas outras áreas, eu tenho o mesmo nível de rigidez, eu estou dessa forma comunicando para a sociedade que é um momento de agravamento da pandemia, no qual a gente precisa diminuir ainda mais o contato entre as pessoas, a circulação na cidade. E o que a gente está procurando chamar a atenção quantitativamente com esses indicadores, que estão baseados em codificar os decretos, é que essas medidas, em geral, são moderadas. E quando a gente olha no pacote, o pacote não é articulado de uma forma que estamos aumentando o nível de rigidez no pior momento da pandemia no Estado. Então, estamos procurando chamar atenção a esse fato, que se a gente precisa e que queremos ver um controle mais efetivo da transmissão dos casos e diminuir os óbitos, nós precisamos olhar mais criticamente o que está procurando sendo o Estado e os governos municipais, o que eles procuram implantar com esse pacote de medidas, se são coerentes, se são suficientemente rigorosas e rígidas para aumentar o controle que a gente precisa ter neste momento. Agora, quando a gente faz aqui a comparação, né, que é inclusive ressaltada na nota técnica sobre as medidas que foram tomadas em março de 2021 e em março de 2020 no começo, as de março de 2021 têm um índice de rigidez menor, apesar da maior alta de número de casos e também do sistema de saúde perto do colapso. Mas analisando aqui o índice de rigidez, Lorena, verificamos também que os scores mais baixos, né, nessa escala de 0 a 100, eles são em novembro e dezembro de 2020, quando eles chegam
a 18 ali, né? E isso é grave porque houve um afrouxamento no momento inadequado, porque já se sabia, com base em experiência em outros países, inclusive aqui a gente entrevistou o cientista de dados Isaac Schwarzhaupt, falando a respeito do que tinha ocorrido no Canadá no feriado, após o feriado ali de Ação de Graças, né, que também é muito similar ao Natal, o que seria para os brasileiros, que houve um aumento no número de casos. Quer dizer, já se sabia que existia essa possibilidade de congraçamento no final do ano, com as pessoas se aproximando. Houve um afrouxamento num momento inadequado na pandemia, Lorena? Ao nosso ver, sim. O que nós estamos procurando chamar a atenção é para um plano de controle ser efetivo e ele conseguir realmente controlar o vírus e a disseminação do vírus na sociedade, nós precisamos olhar objetivamente os indicadores e olhar quando temos momentos que estão aumentando os casos e quando estão começando a aumentar as tendências que são de aumento, o nível de rigidez dessas medidas deveria reagir a esse contexto e deveria aumentar e sinalizar para a população que é um momento de risco elevado. Então, chegamos em março, estamos em um momento atual, não é o que a gente precisa salientar para a sociedade é que chegamos aqui porque em momentos críticos que não é agora somente, mas que começou em novembro, dezembro, em janeiro, períodos muito críticos, não conseguimos aumentar o nível de rigidez nesse momento e cada vez foi piorando a situação. Então, as medidas, isso primeiro é uma questão para discutir que as medidas, elas são extremamente importantes e o nível de rigidez delas se faz um efeito. A gente constata isso. Temos estudado a pandemia ao longo da Federação Brasileira, ao longo da pandemia, a gente vê quando aumenta o nível de rigidez no momento crítico, e quando tem detecção que está piorando e o governo reage, conseguimos revertir e conseguimos diminuir o número de infecções. Então, uma questão muito importante entender é que a gente chegou em março por causa de que talvez a gente teria que, ao nosso ver, essas medidas mais rígidas precisavam ser coerentemente implantadas muito mais cedo do que agora. E a fase na qual chegamos, que foi a fase que se comunicou para a população que era a fase mais rígida, que é a fase emergencial, nós estamos procurando, com esses indicadores quantitativos, mostrar que essa fase emergencial, ela não teve o rigor e a rigidez suficiente para produzir um controle efetivo dos casos e revertir a situação na qual nós estamos. Então, se escuta muito falar de lockdown e se usa muito essa palavra como se isso é um fato que está sendo implantado no Brasil. Nós precisamos lembrar para a sociedade que, com raras exceções, e não é o caso no estado de São Paulo e na capital, não houve uma implantação de medidas muito rígidas que poderiam ser caracterizadas até um lockdown. E isso a gente pode olhar quando olhamos os indicadores específicos. Temos um pacote de medidas que estão muito parecidas ao pacote de medidas que foi implantado no início da pandemia. Como vamos a controlar no momento que temos um colapso hospitalar, que temos o recorde de óbitos, como podemos pretender que vamos conseguir controlar a pandemia com o mesmo nível de rigidez que a gente tinha no início de março de 2020, quando começou a pandemia? É importante entender isso porque acho que algumas vezes a população, e isso também estamos procurando reforçar, é muito difícil aderir às medidas porque tem um zigue-zague. Parece que cada semana está mudando as medidas, que está melhorando muito a situação e a gente não está vendo isso nos indicadores epidemiológicos. Então, a gente precisa avisar para a população, nós saímos do período pior da pandemia.
Agora, é justamente esse zigue-zague que você menciona, Lorena, quando a gente analisa ali o Plano São Paulo, ele teve diversas mudanças, inclusive de critérios, ao longo do tempo. Claro que às vezes mudanças são necessárias, inclusive de acordo com a própria compreensão da dinâmica da pandemia. Mas essas alterações que aconteceram, elas têm a ver de fato com ciência, com as orientações da Organização Mundial da Saúde, porque a gente sabe que o plano, por exemplo, não segue a OMS no que diz respeito à questão, por exemplo, da classificação das atividades essenciais. Essas mudanças, elas foram benéficas ou atrapalharam ainda mais a condução da pandemia em São Paulo? Então, como monitoramos as alterações no plano, é importante saber que o plano e os critérios foram alterados 26 vezes ao longo dos últimos 13 meses. Então, houve sim muitas alterações. Por que isso nos preocupa? Porque nós precisamos ter uma comunicação muito clara com a população. Qual é a conduta esperada? Qual é o nível de risco neste momento e como se avalia e se chega à conclusão que estamos em um determinado nível de risco. Se nós estamos constantemente, de uma forma muito volátil, mudando os indicadores, mudando como classificamos o risco, isso não gera uma compreensão da população do que significa uma determinada fase ou um determinado momento na pandemia e outra. Quando a gente estuda a experiência internacional, estudamos a comunicação em outros casos, fica muito evidente essa questão de que a comunicação sobre um pacote claro é muito importante para a população entender. E voltando à questão da Organização Mundial da Saúde, uma questão que a rede de pesquisa tem insistido desde o início da pandemia é que a Organização Mundial da Saúde tem insistido que precisamos utilizar a testagem de pessoas que estão testando como transmissores nesse momento, tem uma infecção ativa e eu só detecto isso com um teste de RT-PCR ou um teste de antígeno. Esses indicadores da testagem precisam ser incorporados a avaliar o risco, porque isso nos ajuda a entender, estamos detectando em suficiente intensidade quem está na fase de transmissão e essas pessoas estão sendo isoladas e mantendo uma quarentena estricta de 14 dias. Estamos testando os contactantes, isolando esses contactantes, oferecendo os meios para essas pessoas conseguir se isolar e manter a quarentena de 14 dias. Esses indicadores e essa estratégia de testagem, quando é alinhada às medidas de distanciamento físico, conseguimos revertir as tendências. Então, houve sim no estado de São Paulo e no município de São Paulo, quando a gente olha os indicadores de testagem, nunca chegamos às orientações da Organização Mundial de testar na intensidade necessária para controlar a transmissão de casos. E essa é uma questão que, neste momento, precisamos de novamente insistir. A Organização Mundial da Saúde sempre tem tido esse indicador para insistir que ele tem que ser uma prioridade no controle da pandemia. E nesse aspecto da testagem, o OMS também recomenda que as autoridades só relaxem a quarentena quando os testes realizados alcançaram uma taxa de positividade de 5%, sendo que São Paulo essa taxa atingiu 43% em março e durante a pandemia nunca baixou de 20%. Então, também é uma falha grave o fato do Plano São Paulo não levar em conta a taxa de positividade, pelo menos da forma como recomenda o OMS? Sim, porque a OMS atualmente, e no boletim, na nota técnica que está disponível no site redepesquisasolidaria.org, para quem quiser olhar, e os dados também estão disponíveis para quem quiser avaliar e entender melhor como construímos análises. A OMS está, neste momento, orientando que temos 4 níveis de risco. Um cenário 1, cenário 2, cenário 3 e 4. E para cada cenário, temos indicadores quantitativos
para discutir se a testagem está entre menos de 2%, estamos em um nível elevado de risco, em um nível baixo de risco. Se estamos com uma taxa de positividade de testes RT-PCR e de antígeno acima de 20%, estamos na fase mais alta de risco, que são dos indicadores da OMS, de 1 a 4. Então, superamos o nível 4, estamos muito mais acima de 20% nesse indicador em março. Lembrando que neste momento, agora, a gente está para saber por que esse indicador nos preocupa. Quando a gente vê esse indicador muito elevado, isso significa o quê? Que nós não estamos conseguindo testar suficientemente as pessoas para realmente identificar quem está transmitindo para as outras pessoas e quem está em uma situação que talvez está em uma situação que chamamos de pré-sintomático. Lembrando que no vírus a gente tem 5 dias que nós não percebemos que estamos transmitindo para outras pessoas. Então, a testagem, ela é muito importante, porque não podemos esperar testar somente as pessoas que aparecem com sintomas. Temos que testar em uma intensidade suficiente que também detectamos quem está pré-sintomático, que muitas vezes pode ser, por exemplo, contactantes da pessoa que está com sintomas. Se chegamos a fazer isso rápido no início, nós conseguimos começar a controlar melhor a transmissão na cidade, no estado. Então, não tem, a nosso ver, uma explicação para o que o estado mais rico, mais populoso, com uma rede muito boa de laboratórios, não abraçar e utilizar testagem para ajudar a controlar a pandemia e ajudar a comunicar para a população qual é o nível de risco que nos encontramos neste momento na pandemia. Infelizmente, isso acaba refletindo nos resultados, Lorena, porque São Paulo, o estado, tem 21% da população brasileira, mas segundo dados do CONAS ontem, representava 23,71% dos óbitos do país decorrentes da Covid-19. Nós sabemos os problemas que acabam surgindo por conta de uma falta da coordenação nacional no combate à pandemia, mas os estados, quando a gente olha ali as políticas também que foram adotadas, no caso São Paulo, também acabam falhando bastante. Exatamente. O problema, qual é o problema? Que a gente, e a rede está aqui como uma rede de investigadores que vale reforçar, somos 100 investigadores na rede de todas as áreas, estamos muito engajados desde o início para procurar produzir uma análise acadêmica, ao nosso ver, utilizando os dados e as evidências, quais são recomendações que a gente pode oferecer para os gestores, para oferecer o que mais podemos fazer e o que mais deveríamos estar olhando, pensando nas melhores experiências internacionais, pensando na experiência da Organização Mundial da Saúde. Isso que é a intenção da rede e de todo o nosso trabalho e nossas pesquisas. Nós queremos salvar vidas e nós não queremos que o Brasil continue na forma que está, que é uma grave crise humanitária e sanitária neste momento. Para fazer isso, nós sabemos, é muito difícil que a liderança no governo federal vai mudar. Por isso, cabe sim para nós, como sociedade, cobrar dos gestores estaduais, cobrar dos gestores municipais, que eles são, neste momento, quem precisam reagir, quem precisa coordenar entre eles melhor a resposta, porque eles têm sido as lideranças de nos ajudar a não estar pior do que estamos neste momento. E graças às intervenções que eles fizeram desde o início da pandemia, que a gente evitou estar em uma situação ainda pior do que estamos. Então, precisamos realmente insistir nisso, que quem neste momento é responsável são os gestores, foram eleitos para proteger a população em todas as instâncias, e eles precisam adotar medidas que conseguem nos proteger e nos ajudar a sair do momento atual.
E Lorena, eu vi uma participação sua no programa USP Talks, né, que foi de 28 de maio, ali em que se debatia justamente essa questão da adoção das medidas de combate à pandemia da Covid-19, e você dizia que no final de abril já havia caído a adesão da população, né, que você considerava como uma adesão em nível moderado para políticas que também eram consideradas em nível moderado de distanciamento social, que eram muito similares às dos Estados Unidos e diferentes, por exemplo, de países como Espanha, Itália e Argentina, né? E a gente viu o prolongamento, né, como a pandemia afetou os Estados Unidos, depois teve uma mudança de orientação, porque mudou inclusive o presidente e o país pôde ter ali uma campanha de imunização massiva, enquanto o Brasil continuou aqui com a sua crise sanitária. E à época você disse o seguinte: como tivemos uma adesão moderada, a pandemia vai durar mais. Políticas moderadas vão ter resultados moderados. Infelizmente é isso que a gente vive hoje, Lorena, uma pandemia prolongada com uma série de mortes evitáveis. A partir de agora é possível minorar o impacto dessa pandemia que foi e continua sendo tão danosa para o país? Claro que sim. E é por isso que a gente está engajada, estamos ainda trabalhando 24 horas, 7 dias a semana, pensando nisso, pensando como podemos ajudar os gestores, a sociedade para entender. Nós não queremos continuar assim. Nós sabemos que outros países têm outras experiências, mesmas locais, que deram certo, que a cidade conseguiu revertir o quadro. Então, nós temos que investir em aprender dessas experiências, utilizar indicadores, ajudar a comunicar o comportamento e o que a sociedade pode fazer, porque a sociedade pode fazer sua parte, mas principalmente neste momento são os gestores que são responsáveis pelas políticas e por implantar e fiscalizar essas políticas e proteger a população e proteger os mais vulneráveis. Para isso que existe o Estado, para isso que existe nas políticas públicas, e nós temos que cobrar isso dos gestores. Certo, Lorena. Queria agradecer a sua participação, suas explicações aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até. Muito obrigada. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da USP, coordenadora científica da Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade, Lorena Barberia. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.